por gentileza? Pode falar mais alto, Tatiana? Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. Ah, então tá. Eu fiquei com uma dúvida, por gentileza, que é esse do refúgio no Buda. Eu não consegui compreender muito bem, desculpa. Consegue me explicar? Sim, vou tentar. Aí a palavra Buda, por exemplo, você é cristã, Sim. católica? Não. Não, cristã. Então nós temos uma figura Isso. de Jesus Cristo, né? Então, ele é uma fonte de inspiração, né? Então, aí a gente olha para ele, assim, o que que Jesus falou, né? Quais foram os ensinamentos dele, né? Então, tem as religiões, né, que às vezes trazem essa conexão, né? Às vezes não, a gente olha diretamente, mas sempre aquilo foi guardado dentro de uma tradição, e a gente cria uma conexão com uma mais do que com outras. Então, mas elas, por exemplo, vamos dizer, Buda não era budista, né? Ou seja, a tradição do budismo surge com o Buda, mas não havia budismo, né, antes do Buda. Ou seja, posteriormente ao Buda que criaram o budismo, né? É o cristianismo igual, né? Mas aí assim, eu busco refúgio, é a ação de me inspirar, de buscar apoio em determinada coisa. Isso é o refúgio. Só que quando eu falo refúgio no Buda, eu estou falando, olha, eu vou buscar apoio e inspiração no que é mais elevado. No budismo, o estado desperto, o estado de Buda, é o que é mais elevado. Mas o que é esse estado desperto, esse estado de Buda? Aí a gente está olhando com uma mente dual. A gente nem é capaz que com essa mente dual, né, a gente compreender exatamente o que é o estado de Buda. Mas aí a gente está. O Buda deu um caminho. Então, através desse caminho, que é o Dharma, a gente vai tentar realizar o estado de Buda. Então a gente está olhando assim, mas tá, mas. Então a gente ainda como um ser separado, a gente fala assim, tá, mas e aí, na hora do aperto, o que que eu faço? Na hora que a minha cabeça está a mil, zilhão, que eu estou com um problemaço assim, eu só quero, né? Eu quero, por exemplo, se tem alguém me criando dificuldades, eu quero resolver, não é isso? Aí alguém, sei lá, entrou na justiça contra mim. Aí o que que eu faço? Vem surge essa pergunta. Aí a gente sempre quer uma solução externa. Aí a gente já viu isso. E aí a gente tem o caminho internalizador, né, que a gente tá, é o que a gente está olhando. Como é que eu vou agir? Né? A partir daqui, a nossa mente ela fica rodopiando. Tá, mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou contratar um advogado, eu vou fazer isso? Qual é a ação externa? Isso é o samsara. Como é que eu resolvo? É disciplina. Eu não vou me perturbar, eu não vou me perturbar, não vou me perturbar. Mas isso me perturbou. Sinceramente dizendo, isso está me perturbando. É isso, não tem jeito. Eu não vou me perturbar, não vou me perturbar, não vou me perturbar. Não, agora foi demais. Me perturbou. Tá perturbando. Eu não consigo dormir direito. Tá ruim a situação. Aí a gente viu, isso é disciplina, né? A gente falou, viu, lembra das 4 formas de ação de mente. Tinha resolver, cara, mas eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa. E eu tô ansioso, eu tô com medo, isso pode, sei lá, dar um problemaço, vai acabar com a minha empresa, sei lá, foi uma ação trabalhista, uma coisa injusta, isso não é possível, a pessoa fez um absurdo, né, tal, tá pedindo um monte de coisas que é tudo em verdade. Eu super ajudei essa pessoa e agora ela faz isso comigo. E aí, como é que eu resolvo? A pessoa já está num lugar, ela nem percebe, mas ela já está num lugar se achando injusto, ela já está num lugar de ansiedade, ela já está presa, ela já tomou refúgio
em determinadas coisas. Já tem um refúgio operando, que é impermanente. E aí a gente fala assim, tá, aí a gente para tudo, mas espera aí, o que que o Buda faria no meu lugar? Né? Então, o que o Buda faria no meu lugar é, é o ponto, assim, né? Primeira coisa, o Buda estaria consciente das suas próprias emoções, né, que estariam surgindo, e não estaria se movendo através delas. Mas não é o que a gente faz. Por quê? Porque a gente não está tomando refúgio no Buda, a gente está tomando refúgio o quê? Na identidade que a gente tem. Eu não sei o que o Buda. A gente nem pensa o que o Buda faria. Não, eu vou fazer tal coisa. Filho de uma mãe, eu vou contratar um advogado, eu vou arrancar tudo daquela pessoa, eu vou fazer uma coisa. E a pessoa entra na raiva, ou a pessoa entra no medo, ou a pessoa entra no sofrimento logo direto. Por que acontece isso comigo? Eu faço tudo direito. E, e isso é a pessoa com atitude externalizadora, né? Ela não está olhando para o mundo interno dela, não está vendo que ela está se perturbando com aquilo. E o nosso trabalho aqui não é dizer, olha, eu conheço um bom advogado, você deveria, nesse caso, você tem que fazer assim, assim, resolver externamente. Mas, se eu tiver tomando um refúgio no que é mais elevado, no que é mais desperto, que é mais lúcido, eu vou ter uma capacidade, um centro, uma clareza mental de tomar ações coerentes para olhar para essa situação de forma, né, não apenas a resolver, mas manter a minha integridade emocional. Né? Ou seja, se é sobre questão financeira, se eu vou gastar muito dinheiro, e se eu tenho dinheiro para gastar, ótimo. Se eu não tenho, bom, você pode querer levar o que eu não tenho, mas o que eu não tenho não dá para levar. Né? Então, aí a pessoa não. Você veja, aí surgem os apegos, mas aí, ai, mas eu trabalhei tanto para conquistar essas coisas, agora vem uma pessoa, isso é um roubo, isso é injusto. É assim, aí a pessoa está dizendo, o que ela está dizendo? Dizendo dos apegos dela. E ela está olhando para o que é mais elevado. Por exemplo, a pessoa pode perder o dinheiro, mas ela perde a saúde, perde a vida, perde a paz mental dela. Eu tenho um exemplo ótimo, né? Herança. As pessoas brigam por herança. Veja, você está vivendo a sua vida. Você está vivendo a sua vida, está tudo bem, você está vivendo. Aí daqui a pouco você descobre que morreu alguém e que você ganhou uma bolada. Mas aí você começa a brigar por aquilo, porque outra pessoa quer pegar mais do que você e você não, mas você não acha justo, e aí você fica brigando, aí você vai dividir aquilo tudo com o advogado, com a justiça, mas não quer dividir com aquela pessoa, e não quer perder muito, porque não, a outra pessoa. Cara, aí aquilo é assim, a pessoa perde seu tempo, a sua energia, a sua saúde, e ela para de viver em função daquilo que nem é dela. Mas aquilo se transforma na fonte de refúgio e felicidade. Se ela ganha, ela fica feliz, se ela perde, ela fica triste. Então, nesse momento, ela se transferiu o refúgio dela, a fonte de inspiração, de apoio, agora, isso é o que eu preciso para ser feliz. Ela está lembrando do Buda, está lembrando do que é mais elevado, o que é mais importante, né? Os valores que são mais estáveis, não está lembrando. Ela entrou numa bolha. Então a fonte de refúgio nos lembra disso. Na hora que eu estiver entrando, mas qual é o meu refúgio mesmo? É sobre isso. Né? Então o Buda, ele, a gente fala assim, o Buda é o estado desperto, né, é um estado de lucidez. Então a gente pode olhar como um ser externo, como se fosse alguém que possa conversar conosco, assim, que diz, ai, Buda, eu não sei o que eu faço, né? O, eu entro na justiça ou não entro na justiça? Aí, esse é o tipo de pergunta que o Buda não vai te responder.
né? Aí, mas se a gente tivesse assim, mas como é que fica a sua mente? Como é que está a sua mente? Como é que você está se sentindo, né? Se você entra na justiça, como é que você fica? Né? Você está em paz, né? Ou você está entrando numa guerra? O que que você está fazendo com a sua mente? É uma outra. Aí a gente vai para um outro universo. Não, Buda, não, não, deixa disso, Buda. Eu quero a coisa importante aqui, ó. Como é que eu resolvo isso, Buda? A pessoa não está entendendo o que que é a fonte de refúgio. Ela já está presa. Então a pessoa já está completamente presa naquela bolha. A única coisa que ela quer é, na verdade, ganhar a herança e pronto. É isso. A realidade dela se resumiu a isso. Ela cristalizou. Isso. Olha aí, ó. Nós temos aqui uma pérola. Mayumi-san aqui, ó. Você põe lá na geladeira depois. No resolver, a identidade fica buscando justificativa para ações estreitas, né? É isso. A gente quer justificar, a gente quer encontrar, né, alguma coisa que, mas é a identidade. O ator, aquele que está em contato com o Buda, não, não, não. Dá um tempo aí, Buda, que agora a coisa, a questão aqui é séria. Agora é real a coisa. A pessoa começa a olhar por aí, né? Ciro, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tava só tirando um bicho que entrou pela janela aqui. Mas E eu quero falar que eu sou fiel, eu sou fiel. Eu não sou infiel. é, Ah, pegando, Joelma! Joelma, você tá aí, Joelma. Você chegou. pegando um pouco do gancho aí da pergunta da Tatiana e a colocação da Ellie, quando tu tá na fala aí, também na que a Cássia colocou, né? Fico pensando em situações como essa, que a gente tá no Sansara e sempre acaba caindo em armadilha. Eu vejo assim, eu estava conversando com a Cláudia, situações que a gente acaba caindo em armadilha, né? Então, o cuidado, tanto quanto a gente tem que ter o cuidado para a roda da vida, né? Aquela que tu, acho que tu ia comentar ou vai falar agora. Então, eu fico sempre pensando em tanto quanto, né? Vou pedir para Buda ou para alguma entidade, né? E eu vejo, o bom que a gente faça meditação, a gente está fazendo o curso de meditação, e que a gente permaneça no estado meditativo para se salvar, né? Ou não cair nessas armadilhas, mas é difícil, né? Samsara está a todo momento nos testando, né? Ciro, eu tenho uma pergunta, né? Quando você fala é difícil, eu tenho uma pergunta para você. É possível? Sim, Ok, muito obrigado. Né? Então, não importa que seja difícil ou não, é possível, né? Então a gente vai ultrapassar esse mantra do é difícil por é possível. Esse é o nosso mantra, né? Em vez de ser difícil, é possível. Vamos olhar para as possibilidades. Que a vidya, esse é o principal veneno, né, que a gente tem, o centro da roda da vida, a vidya é o javali. E é isso, escapa. O que que escapa entre os dedos que a gente não vê e nem percebe que a gente não está vendo? A gente entra que quer resolver. Não, mas eu preciso resolver isso. Então a pessoa está tão ocupada com a mente envolvida em resolver aquela situação que ela não percebe que ela está operando por um referencial limitado. Esse referencial limitado é o reino, porque nós estamos tentando explicar os reinos. A pessoa entrou naquele reino, está presa lá, fixada e querendo resolver a partir daquilo. E o que nós queremos é quando a gente fala
a mudança da paisagem, é que a pessoa, não é que ela resolva, é que ela mude a pergunta, é que ela saia do reino, que ela olhe de outro lugar. Essa é a proposta. Porque a pessoa, mas a pessoa não, não, espera aí, eu entendi o que você está falando, tá, mas como é que eu resolvo tal coisa? A pessoa não entendeu ainda. Né? Por isso que a gente precisa meditar, porque a gente precisa perceber que a gente surge no reino, mas a gente não está preso lá, a gente pode sair do reino. A gente olha que aquilo vem e que deixa passar, vem e deixa passar. É assim. Aí é o que a gente está vivendo aqui na comunidade. Agora deu uns quiprocó no grupo dos moradores lá, né? E aquilo é bonito de ver, assim. Aquilo vira e mexe, tem uns quiprocó no grupo. Grupo de WhatsApp, né? De família, de morador. É uma alegria. Aí as pessoas se inflamam, começam a falar. Aí a gente respira. Aí as pessoas falam as suas visões, os seus referenciais. E se você responder dentro desses referenciais, é só você fica alimentando uma, uma discussão sem fim, mas as pessoas ali elas não estão parando para olhar o mundo interno. Elas estão, nos grupos é isso. Acontece e aquilo surge, e surgem as mágoas, as visões, os referenciais, aquilo tudo vai. Pá. Aí a gente vai lá e respira. Melhor coisa é, em alguns momentos, é guardar o silêncio, olhar para o mundo interno e ver, peraí, se eu responder, eu vou responder a partir de que mundo? Então aí a, a cadê a mensagem da nossa Mayumi-san aqui? A gente tem que cuidar que aí a gente, não, eu estou super calmo, mas aí a identidade fica buscando uma justificativa para ações estreitas. A gente pensa e manda uma resposta bem bonita, mas numa visão estreita. A gente tem que cuidar, né? Porque é sobre isso, né? E de que paisagem sutil eu estou falando? Esse é um ponto. Né? Então a gente tem que ver, realmente purificar o reino. E hoje nós vamos ficar por aqui, clareamos bastante sobre o refúgio, né? É super importante, e isso vai ajudar a gente a fazer as contemplações, né? Também essa noção da paisagem sutil, o lugar de onde a gente está. Vamos fazer a dedicação.